3, no versículo 18. 2 Coríntios 3, 18. Amém ou misericórdia? Olha para quem ainda não estava falando, precisa carregar a Bíblia, querido. Vou começar a chamar as pessoas de querido agora. Precisa carregar a Bíblia, querida. Carrega a Bíblia, é bom, viu? Às vezes você precisa de uma palavra, não tem. Às vezes o celular tem tanto aplicativo e não tem um aplicativo da Bíblia. Olha, meu Deus, faz assim, misericórdia. Glória a Deus. Então vamos lá. O tema dessa noite é de glória em glória. E nós, todos que com a face descoberta contemplamos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Palavra do Senhor. Paulo, ele escreve essa carta e ele vem dar uma exortação, meio que como que um desabafo de Paulo, porque depois que Paulo ele evangeliza os coríntios, ele vai embora, ele parte para ir para outra comunidade, e aí começa a surgir alguns pregadores mais eloquentes, mais famosos, mais midiáticos daquela época, e eles levavam cartas de apresentação, só para você entender o contexto, tá? Eu vou dar uma resumida bem boa. E eles apresentavam cartas de recomendação, dizendo que eles sim eram dignos de pregar o evangelho para aquele povo, eles sim eram dignos de pregar a palavra, eles sim eram dignos daquilo. E Paulo, quando ele vai fazer uma visita lá, ele é até desprezado pelo povo de Corinto, porque aquele povo então estava meio que cego, de certa forma, por aquelas palavras bonitas daqueles pregadores, pelas palavras lindas, pelas recomendações que ele tinha. Porque Paulo, quem era Paulo? Não tinha recomendação nenhuma, não tinha nada, mais ou menos igual a nós assim, não era atrelado a nenhum movimento, não era nada, desculpa, mas, corta, não dá, é ao vivo, tá bom. Mas Paulo não tinha nenhuma carta de recomendação. Então Paulo ele começa a escrever essa carta e vai dizendo: olha, a nossa carta de recomendação, aquilo que vai nos aprovar são a vida de vocês. Olha para quem está do teu lado, dá uma olhada aí para essa pessoa. Imagina, ela tem vindo com você talvez do grupo de oração, ela vai à missa com você, tomara que sim. Ou semana passada eu vi que tinha pessoas de outra religião, ela vai no culto também lá com você. Mas essa pessoa, ela tem mudado de vida ou ela tem continuado da mesma forma? Porque se ela tem mudado de vida, então ela é uma carta de recomendação, uma carta aberta do evangelho, de que Deus existe e de que Ele tudo pode. Amém, misericórdia? E aí Paulo então ele vai dizer agora então, no finalzinho dessa carta, ele vai fazer uma alusão a Êxodo. Nós com o rosto desvendado, sem as vendas no rosto. Para você saber de uma coisa, Moisés, quando ele subia no monte, imagina a cena, Moisés subia no monte e ele falava com Deus. E aí quando ele descia do monte, o rosto dele estava transfigurado, o rosto dele estava brilhando. Então ele cobria o rosto para que ninguém visse. Só que quando aquilo era passageiro, quando o rosto de Moisés ele ia perdendo o brilho, Moisés ainda continuava com o rosto coberto, para que o povo não notasse que ele tinha perdido o brilho de Deus. Quando ele voltava, então ele se escondia. Era meio que como que se isso que Moisés fizesse fosse uma máscara. Ele se escondia atrás de alguma coisa para ainda ter a autoridade, para ainda ter alguma coisa, uma vantagem sobre alguém. E às vezes, irmãos e irmãs, nós vivemos assim. Nós colocamos máscaras sobre nós, uma máscara que vai fazendo com que nós assumamos um papel que não é o nosso papel. Nós muitas vezes vamos assumindo sobre nós uma máscara, nós vamos muitas vezes sendo um ator performático, nós vamos então performando muitas vezes da nossa vida, deixando de se lembrar de que nós somos filhos de Deus, e nós vamos criando um personagem, criando algo a respeito, para que a gente possa ter vantagem, para que a gente possa ter cuidados, para que a gente possa ter carinho, para que a gente possa ter aprovação, para que a gente possa ter cuidado de alguma coisa, para que a gente tenha vantagem sobre alguém. Olha para quem está do teu lado e fala para ela assim: é você. E isso tem um nome, viu? Isso se chama dissimulação.
é ocultar as suas verdadeiras intenções e sentimentos. Sabe aquela pessoa que de repente fala assim: ai, eu quero muito fazer isso, ai, eu gosto de ajudar as pessoas. Sabe quem era assim? Pergunta bem, quem, Cleito? Ah, não vou falar desse jeito, eu não vou responder não. Fala de novo, pergunta com jeitinho, fala, quem, Cleito? Judas. Judas era assim. Judas, quando lavam os pés de Jesus, ele olha e fala assim: olha, esse perfume daria para vender por 300 moedas, e daria para dar para os pobres, olha a desculpa. Mas a Bíblia fala e denuncia que ele era ladrão. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas por interesse. Muitas vezes nós fazemos o bem para alguém, pensando no bem que nós vamos receber. Olha para quem está fazendo e descobriu, é você. E somos pessoas fingidas. Irmão, repete comigo assim, ó: sem verdade não há transformação. Se eu não usar de verdade comigo mesmo, se eu não usar de verdade com a minha história, não há transformação. Por isso que a gente fica tanto pegando no pé: olha, é você, é você. Eu quero dizer para você, não tem nada aqui nesse grupo de oração, não tem milagre, não tem sinal, não tem prodígio, não tem nada. O que tem é a presença de Deus. Nós pedimos a presença de Deus, nós clamamos a presença de Deus. Só que não é só aqui, é em casa, é no trabalho, é no trânsito. Como que tem estado a sua vida? Como tem estado a sua história? É só aqui, só dentro da igreja? Ou é sempre? Ou é sempre? Nós às vezes não usamos de verdade, nós às vezes nos disfarçamos de falsa piedade. Quantas pessoas, ai, carrega o tercinho na mão, ai meu Deus do céu, cadeia de Nossa Senhora. Quantas pessoas se escondem atrás de uma falsa piedade, se escondem atrás de versículos decorados da Bíblia. Analisa, olha para você. Sem verdade não há transformação, sem verdade não há mudança não. Quando nós chegamos diante de Jesus e usamos a nossa verdade, então Ele nos transforma. Se a gente vai com receio com Jesus, se a gente vai com barreiras, com máscaras para Jesus, Ele é paciente. E ainda você fala assim: eu fui lá e aquele grupo não é tudo isso mesmo não. E não é mesmo. Agora eu quero te perguntar uma coisa: como nós somos transformados? E a palavra vai dizer: contemplando a glória do Senhor. Repete aí para quem está do teu lado: contemplando a glória do Senhor. E vamos traduzir o que é contemplar, né? Contemplar é fixar o olho em alguém, é fixar o olho com encanto para alguém. Sabe lá quem é casado, quando você viu a tua esposa, na época era namorada, aí você deu aquele olhar e você ficava olhando para ela, contemplando aquela beleza. É ou não é? Ainda contempla? Não, tem que contemplar. Mulher que está do lado do marido aí, fala assim: me contempla. Cutuca o seu marido aí, mulher. Você fala para ela só: me contempla. Viu? Mulher, aí marido também cutuca a mulher e fala: você também me contemple. É fixar o olhar com encanto para alguém, é fixar os olhos com admiração. E o que é glória? É a demonstração do que Deus é. Ou seja, quando nós fixamos o olhar em Deus, olha que lindo isso. Quando nós fixamos o olhar com admiração em Deus, quando nós colocamos o nosso olhar em Deus, quando nós fixamos todo o nosso olhar, toda a nossa atenção, todo o nosso afeto em Deus, então nós conseguimos contemplar quem Deus é. Quando nós então olhamos somente para Deus, nós alcançamos milagres, nós alcançamos curas, nós alcançamos respostas. Quando nós olhamos somente para Deus, mas o problema é que muitas das vezes nós estamos preocupados com outras coisas e não preocupados em fixar os olhares, os nossos olhos
em Deus. É por isso que muitas das vezes você vai para outros lugares. É por isso que muitas vezes você vai para outras denominações, para outras seitas. Por quê? Porque você quer uma resposta. Nós queremos resposta para tudo. Só que tem coisa que não tem explicação. Tem coisa que acontece e você não sabe por que aconteceu. E está tudo bem. Isso não pode abalar a nossa fé. Deus precisa continuar sendo Deus na nossa vida. Deus, ele não é uma ideia, uma energia, o arquiteto, o engenheiro. Não, Deus é Deus, Criador de tudo, dono de tudo. Muitas vezes nós fixamos os olhares em aplausos, em reconhecimento, em validação, em atenção, e não ficamos atentos em quem Deus é de verdade. Não ficamos atentos em quem Deus quer ser na nossa vida. Olha de novo para essa pessoa que está do teu lado aí, fala para ela assim: toma vergonha na tua cara. Não fala rindo não, fala sério para ela, toma vergonha na tua cara. Amém? Meu Deus do céu. E de glória em glória, porque Deus sempre tem algo novo na nossa vida. Olha, eu tenho aí meus... Quantos anos a gente tem de caminhada, Vitão? Eu comecei mais ou menos junto com você, assim. Eu tenho meus 20 anos de caminhada já. E Deus é sempre novo. Deus é sempre novo, criatura. Ah, não, eu acho que Deus já curou tudo de mim. Não curou, não. Quanto mais próximo de Deus a gente chega, mais Ele vai revelando quem a gente é. Quanto mais presença de Deus na nossa vida, mais Ele revela quem a gente é. Quero te perguntar essa noite: você está pronto para ser transformado? Olha a palavra, transformado pela graça de Deus. Parece óbvio dizer o que é transformado, mas parece que é isso que repetir. E é mudar de forma. Não é ser mais esse burro tapado que você é. Perdão, desculpa. Mas é mudar de forma. É mudar de direção, é mudar de caminho, é mudar para que a minha forma seja a forma de Cristo. Meu Deus, quantas vezes a gente quer imitar os outros? Agora passou um pouco, né? Os mais novinhos não vão lembrar, mas quem é mais velho vai lembrar disso. Saiu uma novela, era a moda do momento. Lembra disso? Saiu uma novela, era a moda do momento. Saiu a novela. Tinha uma novela. Como é que é a novela que tinha? O Clone. Lembra do Clone? Quem lembra do Clone aí? Vamos ver se eu estou. Ainda bem, ufa, graças a Deus. Aí as meninas aí andavam com aquele negócio no meio da testa. Olha lá, alguém já levantou a mão. Eu andava com negócio. Gente, coisa horrível. Mas tudo bem, era moda. Era moda. Muitas vezes a gente vai sendo direcionado pela moda. Em 2002, tem gente que nasceu em 2002, né? Em 2002 o Brasil foi campeão da Copa do Mundo. Ronaldinho fez um corte horrível na cabeça, rapou aqui, e nós queríamos andar daquele jeito. Você ri? É verdade. Olha como que a gente vai ficando ridículo por causa da moda. E eu, um dia, irmão, rapei a cabeça. E meu apelido na escola era Zé Curubu. Nunca mais eu rapo minha cabeça. Porque eu tenho um negócio aqui no meio assim, sabe? Uma protuberância. Olha como que a gente vai ficando ridículo quando nós vamos querendo imitar os outros. Olha como a gente vai se parecendo ridículo quando a gente vai querendo imitar aquilo que nos agrada.
Mas nós temos um modelo, nós temos uma direção, nós temos aonde olhar e falar: é assim que eu tenho que ser, é dessa forma que eu tenho que ser. Ah, mas eu não consigo perdoar, mas e Cristo? Ah, mas eu não consigo amar, e Cristo? Ah, mas eu não consigo aceitar, e Cristo? Ah, mas eu sou desprezado, e Cristo? E aí você pode completar do jeito que você quiser. Ah, mas eu estou sofrendo, e Cristo? Ah, mas eu não sou reconhecido, e Cristo? Aí está o nosso modelo, aí está o nosso espelho. Quantas das vezes nós queremos a glória para nós, esquecemos da glória de Cristo. O cristão tem que viver assim, de glória em glória. Hoje você tem um problema, e em nome de Jesus você vai passar por esse problema. Quem crê, levanta a mão e fala: eu creio, glória a Deus. Vamos ver. Vamos ver de novo, vou falar de novo, peraí, para pegar bem bonito no vídeo. Você tem um problema, você vai passar por esse problema, você vai sair dessa situação em nome de Jesus. Só que vai vir outro. Ninguém deu glória a Deus agora, né? Vai vir outro problema, por quê? Porque é assim que nós vamos vivendo até o fim. Irmão, vamos mudar a música. Porque viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Nós somos feitos para batalha. Deus não te quer triste. Você acha que Deus não tem problema? Você acha que Deus não tem? Você acha que Deus não tem problema para resolver? Tem dia que a gente vem aqui, não querendo vir não. Só que é de glória em glória, de glória em glória, que nós vamos alcançar o céu. De glória em glória, que nós vamos alcançar a vitória. Hoje é uma, nós vamos vencer em Cristo. Amanhã vem outra, e nós vamos mais fortes, vencendo em Cristo. Porque o viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Vamos cantar isso? Senhor, eu quero te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Olha isso, que lindo. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não contemplar, de que vale a minha fé tanto guardar? Escuta, de que vale você vir tanto na igreja, rezar tanto? Olha, você, a pessoa olha para você. Gente, eu falo, mas estou falando para os meus, viu, o pessoal da Cenáculo isso. Ai, você reza tanto, ai, você é tanto, mas parece um louco. Olha para quem está do teu lado, para de ser louco. Fica desesperado, perturbado. E sim, irmãos, as lutas elas vão chegar sim. Mas em tudo isso, Paulo de novo, nós somos mais que vencedores. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, olha isso, canta! De que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. Olha aí, a tua glória eu quero conhecer, viver a experiência de